RPG tradicional morreu ou está só hibernando? E aí pessoal, beleza? Eu tava jogando Counter-Strike hoje com o pessoal da live no meu canal do Twitch e perguntaram por que eu nunca fiz um stream de um jogo de RPG. E eu falei que eu não tenho muito saco pra RPGs eletrônicos, mas que eu jogava muito RPG tradicional, de papel e caneta, sentado numa mesa com vários amigos. E parece que esse hábito do RPG tradicional, né, com livro e tal, dados, amigos, fichas, discussões, rolavam muitas discussões sempre, parece que esse tipo de RPG meio que saiu de moda. Eu lembro que lá no meio, do meio pro final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, pelo menos entre o meu círculo social, RPG era extremamente popular. Talvez a minha percepção de que o RPG meio que acabou é porque eu não transito nesses círculos mais, né? Tem lojas de quadrinhos e RPG e esse tipo de joguinhos aqui na minha cidade. Eu vejo vários livros de RPG, vários estilos de RPG, sistemas que eu nunca tinha nem ouvido falar antes. Então de repente não tá rolando, de repente simplesmente eu não transito mais nessas áreas, como eu falei, né? Mas aí o que rolava? A gente tinha os RPGs como Dungeons and Dragons, né, que na minha época era AD&D, o Advanced Dungeons and Dragons, era o que o pessoal jogava na época. Tinha o Storyteller, que é o sistema de jogos como Vampiro, Lobisomem, Mago. Esse era o estilo que eu curtia mais. Eu tenho aqui meu livro ainda, capa dura, de Vampiro à Máscara. Eu acho que essa aqui é a segunda edição, né? Eu acho que muitos de vocês devem conhecer esse livro aqui, essa capa aqui. Isso aqui foi muito icônico na minha formação como RPGista. Cara, isso é um termo que eu acho que eu nem ouço mais falar. RPGista, o cara que jogava RPGs. Se você é um dos poucos que não sabe o que é o RPG tradicional, eu vou te explicar como é que é. Você tinha um livro, né? No caso, esse livro aqui de Vampiro à Máscara, que definia o cenário, como que é o mundo, como que é o universo desse jogo. E nesse livro você tem também várias regrinhas, como é que funciona o combate, como é que você conversa com o personagem, como é que você consegue seus objetivos. Tinham vários compêndios, né, adicionais que detalhavam armas e veículos, essas coisas, e eu achava isso muito legal. Como eu sempre fui um nerd muito de querer quantificar as coisas, eu achava legal um livro de regras que dizia, não, se o seu personagem tem essa arma, ela funciona dessa forma, e aí você rola o dado pra ver se você conseguiu acertar. Eu achava essa coisa muito bacana. A mecânica do jogo de RPG era uma coisa que eu sempre achei muito foda. Tanto é que hoje em dia eu não jogo mais RPG, mas eu gosto de ler os livros. E aí quando o mestre, que era meio que o líder da brincadeira, te explicava mais ou menos como era o cenário, você tinha que preencher uma ficha de personagem, que é isso aqui. Essas fichas de personagens estão salvas aqui dentro desse livro há 10 anos. Era uma campanha de vampiro que eu mestrava com meus brothers quando eu tinha acabado de chegar no Canadá. Então esse aqui era a ficha de um rapaz chamado Ryan. Essa aqui era a ficha da minha mulher, o nome do personagem dela se chamava Mika, inclusive. O que mais que tem aqui? Tem uma ficha do meu irmão aqui. Essa aqui é a ficha do meu irmão, olha só. E aí como é que funcionava? Você recebia um número de pontos, e aí você ia colocando os pontos nos atributos da ficha, e aí você decidia como é que o seu personagem ia ser. Você quer que o personagem seja muito forte, você colocava mais pontos em força. Você quer que o seu personagem seja mais inteligente, você colocava pontos nos talentos e habilidades especiais de inteligência, né? Isso é bem lugar comum nos RPGs eletrônicos, mas eu tenho certeza que tem muita gente que não sabe que isso surgiu no papel e caneta, mas a gente fazia isso na mesa, cercado lá no domingo à tarde com os amigos lá. Os meus NPCs eu escrevia num arquivinho de texto pra ficar bem organizadinho. O nome da campanha era Oshua at Night. Geralmente as campanhas de vampiro era o nome da cidade at Night. Era uma parada bem clichê desse tipo específico de RPG. E aqui tem os NPCs com os quais os meus personagens interagiam pra ficar organizadinho e tal. Tem aqui a outline da aventura. Eu escrevia, imprimia e deixava lá do lado do livro quando eu tava jogando pra eu não esquecer de nenhum detalhe e tal. Tinha as fichas de NPCs antagonistas. Olha isso aqui, eu fiz uma ficha aqui, ó, pro policial, né? Eu gostava muito dessa fonte aqui, eu esqueci o nome. Aí tem aqui a unidade antiterrorista e tem aqui soldado. Porque a ideia é que quanto mais as ações dos personagens escalavam no mundo do jogo, as unidades policiais que vêm atrás de você vão ficando que nem no GTA, sabe? Que vai aumentando a estrelinha. Isso aqui era tipo GTA analógico. Cara, eu tinha muito tempo livre naquela época, puta que pariu. Tinha isso aqui, ó, o Insights, mano. Aí procurava, tipo, isso aqui é um compêndio de falhas, né? Quando você pega algumas dessas falhas pro seu personagem fica com desvantagem, mas aí você ganha mais pontos pra distribuir em outras áreas. Por exemplo, uma das desvantagens aqui é que seu personagem é baixinho. Isso afeta várias ações físicas do seu personagem. Eu sei bem isso porque eu sou baixinho. Tem uma desvantagem aqui que é vício, menos 3 pontos. O seu personagem é viciado em alguma coisa, e aí de vez em quando, durante o jogo, o mestre falava, o seu personagem precisa agora cheirar uma carreira de cocaína. E você tinha que parar o que você estava fazendo, as suas ações durante o jogo eram comprometidas porque você tinha aquele ímpeto de ir lá, usar seja lá qual era a parada que você tinha um vício. Se você fosse muito hardcore, tem uma desvantagem aqui que é cego, 6 pontos de desvantagem, né? E aí, ou seja, o seu personagem praticamente não podia fazer nada que envolvesse visão. Você podia usar esses pontos pra criar um personagem super inteligente, com um hacker, por exemplo, alguma coisa do tipo, mas que na hora da ação o seu personagem tava fudido. Eu achava isso bem bacana, cara. Eu comecei a jogar RPG através de um sistema chamado 3DT, que eu acho que é a entrada de muitas pessoas por RPG.
Eu lembro que na época o pessoal que jogava RPGs de verdade tinha um certo elitismo em relação a 3DT. Você perguntava o que o cara jogava, o cara falava 3DT e o cara falava ai, que sistema idiota, é muito simples, não tem muitas regras, é pra criança. Só que esse elitismo era burro e míope, porque você tava desmerecendo aquela parada que era a entrada de muitas pessoas naquele hobby. Eu acho muito triste quando a pessoa tem elitismo de alguma coisa desse tipo, ainda mais quando você tá desmerecendo o pessoal que é iniciante. Era meio paia, mas rolava muito isso no meio de RPG. Aí o que era legal era que a Dragão Brasil criava cenários baseados em 3DT. Você comprava a Dragão Brasil e aí vinha um cenário de Pokémon ou de Street Fighter, e aí eles bolavam todas as mecânicas pra encaixar no sistema de 3DT. Era bem versátil. Tinha um bairro em que eu morava que todo mundo jogava 3DT e tinha certos garotos que eram líderes de ginásios. Era muito foda isso. O garoto pegava uma cartolina, aí ele criava as insígnias dele mesmo, e aí a aventura às vezes rolava sem o mestre. O guri que queria desafiar o dono do ginásio ia lá e batalhava com os pokémons dele sem a necessidade de aquilo estar ligado diretamente à campanha principal que o cara tava mestrando. Era um sistema bem independente que eu achava bem bacana. Eu tenho cidade pra caralho do RPG e é curioso, porque esses, como eu te falei, né, isso aqui, ó, isso aqui eu imprimi, cara, acho que tem aqui o site no rodapé da página, cadê? Não tem aqui, não tô achando. Mas isso aqui tudo eu imprimi de sites, eu ficava procurando sites que tinham material adicional pra você baixar, tinha sites que tinham programas que você instalava no computador pra criar fichas. Eu lembro que eu achei um programa de criar fichas pra 3DT e eu ficava horas criando 1000 personagens diferentes que eu acabava nunca usando. Agora, uma coisa que me frustrava quando eu comecei a jogar RPG aqui, e por isso que eu joguei por pouco tempo, é porque, como eu falei, essa aventura aqui rolou em 2004, mano. Faz 10 anos que eu tenho esses papéis aqui. Isso aqui me seguiu por 1000 casas diferentes, várias cidades diferentes que eu morei aqui, né? E no começo, quando eu tinha acabado de chegar no Canadá, que era quando eu jogava isso aqui com os brothers, né? O meu inglês era muito ruim. E quando você é o mestre, e eu que sabia as regras, eu tinha os dados, os livros e todo o material, eu tinha que ser o mestre. E eu ficava querendo achar outra pessoa pra mestrar, porque o meu inglês era muito ruim, eu não conseguia contar a história direito, eu não conseguia me expressar tão bem. Tipo, quando é pra acontecer alguma coisa que os jogadores não estavam antecipando, e você tem que falar, não, mas de repente aconteceu isso aqui, eu não sabia desenvolver a coisa. Eu lembro que eu me sentia tão frustrado, eu conversava com meu irmão, porra, eu não sei se o jogo de hoje foi tão legal, porque eu queria fazer isso aqui, ou fazer aquilo, falar aquilo, e simplesmente não saía. E eu tava pensando nisso, me deu uma vontade foda de jogar, porque agora eu já falo inglês fluente, eu não teria nenhum problema em mestrar uma aventura com o mesmo nível de desenvoltura que eu mestrava em português, talvez até melhor, porque quando eu era moleque eu era meio burro, e agora eu acho que eu aprendi umas coisas que beneficiariam uma campanha mestrada por mim. Só que eu não sei se meus amigos ainda iam topar a jogar um RPG tradicional. O pessoal tudo trabalha, tem filhos agora, né, casado, é mais complicado, infelizmente. Enfim, você jogou RPG? Qual RPG você jogava? Me fale aqui embaixo uma história engraçada que aconteceu na sua campanha de RPG. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, como sempre, clica no joinha, fica aqui embaixo, me ajuda pra caralho. Se inscreve aqui no meu canal, tem vídeo quase todo dia. E até a próxima. Nesse material adicional que eu achei aqui, tem uma vantagem mental que é bom senso. Tem gente que não tem isso aqui nem na vida real, mano. Tem uma desvantagem aqui que na época eu achava engraçada, que era o personagem que é muito gordo, tipo, mais de 200 quilos, se move devagar, não consegue correr muito rápido.